Boa noite, seja bem-vindo para mais uma edição do programa Cruzando as Conversas aqui na RDC TV, a TV que conecta o Rio Grande. Você pode até não ser frequentador da Cidade Baixa, mas com certeza sabe a importância, a história que esse bairro tem, o quanto ele se transformou num ponto fundamental da vida noturna de Porto Alegre, como atividade econômica, como ponto de diversão da população, de atração de turistas, enfim. A importância da Cidade Baixa e de todos os negócios que ali existem, a afluência de pessoas para lá, ninguém pode negar, porque é realmente uma característica que a cidade precisa ter, é uma característica cosmopolita de Porto Alegre. Mas, por outro lado, à medida em que a Cidade Baixa foi se consolidando, como esse ponto da boemia, de bons restaurantes, de afluência de uma grande parte da população, de turistas, de gente de outras cidades, vieram também os problemas que toda grande cidade tem e que na Cidade Baixa começaram a ganhar contornos mais alarmantes, digamos assim, do que em outros tempos. Nesse fim de semana, presenciamos um ato bárbaro, uma coisa inusitada, coisa que nunca se viu na Cidade Baixa, que foi a morte de 3 pessoas num tiroteio no meio da multidão ali na João Alfredo. Um tiroteio que a polícia já esclareceu, claro, foi entre criminosos que estavam ali, foi um acerto de contas, mas enfim, aconteceu no meio da efervescência do bairro, levando o assunto então a outras esferas. A Brigada Militar já sabe que vai precisar fazer algum tipo de adaptação na rotina de policiamento ostensivo ali, e a polícia está começando a investigar quem são essas pessoas que já estão transitando por ali. Enfim, isso trouxe um novo olhar para cima da Cidade Baixa, além daquela história antiga já de que os moradores que se incomodam com barulho, protestam com aquela confusão toda, com o excesso de sujeira que fica nas ruas depois das noites de fim de semana. Enfim, a situação agora está mudando, ganhando contornos mais realmente preocupantes, e é por isso que nós vamos tratar desse assunto hoje à noite. Aqui no programa estão conosco o advogado e membro do movimento Viva Cidade Baixa, Gustavo Bernardes, e o vice-presidente da Associação dos Comerciantes da Cidade Baixa, Éger Viana. A sua participação, como a gente sempre diz, é fundamental, principalmente se você é um frequentador da Cidade Baixa. Então, nós queremos que você dê a sua opinião, participe do nosso programa. De que forma? Você pode acessar pelo facebook.com/RDC-TV Digital e ali deixar o seu comentário, acompanhe por ali, assista o programa ao vivo também ali, ou pelo WhatsApp, por onde você pode também mandar as suas críticas, os seus pitacos, as suas observações, suas perguntas, que a gente pode reproduzir aqui ao vivo com os nossos convidados. E o telefone que você usa é esse que está aí na sua tela, que é o código 51, claro, 99815-9990. Então, participe, estamos aqui esperando que você venha junto com a gente discutir esse tema que é muito importante para todo mundo aqui em Porto Alegre e até para quem é do interior e costuma vir para cá aproveitar um pouquinho da Cidade Baixa. Então, eu vou começar direto aqui com o Éger, que representa os comerciantes, para perguntar. Esses acontecimentos, Éger, eles... claro que a gente teve esse crime agora, foi uma coisa inusitada, a própria polícia reconhece, mas aconteceu, trouxe aí uma nova realidade. Para os comerciantes, isso significa o quê? É um sinal de que as coisas mudaram muito ou ainda está com uma coisa extemporânea, um fato isolado? Ricardo, meu boa noite à RDC TV, boa noite ao Gustavo, aos nossos telespectadores. Eu começo falando assim, que os acontecimentos de sexta-feira foi uma grande derrota da sociedade como um todo. E evidentemente que o comércio, os comerciantes foram atingidos fortemente com essa situação. Os moradores que vêm sofrendo há muito tempo com a situação da aglomeração das pessoas, isso é inegável, isso a gente não deixa de reconhecer como comerciante, como um agente que atua no bairro. Então eu digo muito que a sociedade perdeu, o Estado perdeu, o município perdeu, a Brigada, a EPTC, a Guarda Municipal, moradores, frequentadores, todo mundo perde numa situação extrema, porque especificamente na João Alfredo, eu diria que o copo ele já transbordou, só que o caso de sexta-feira realmente ele foi um caso limite. Então eu diria que nós temos que mudar, a estratégia adotada até então não está surtindo efeito. E já vem, e a própria associação, o próprio comércio, em conjunto com os moradores, já vem pleiteando, já vem informando da situação que era uma situação realmente limite. Então nós temos que mudar.
é uma oportunidade de mudarmos, revertermos uma situação limite, da onde o crime organizado, as facções venham se resolver próximo de nós, muito próximo. Então, realmente, vamos buscar uma solução, e eu acho que existe a solução, sim, mas essa solução tem que ser dada uma resposta para a sociedade. Porto Alegre não pode mais perder, nós não podemos perder, a sociedade do Rio Grande do Sul não pode perder para o crime organizado, para a marginalidade. Pois é, vê se procede esse olhar. A impressão que eu tenho é que hoje existem duas cidades baixas. A gente tem ali aquele eixo da Lima e Silva, em torno da República, onde estão os restaurantes, bares ali, onde vai muita gente. Ali, aliás, foi a gênese, né, da Cidade Baixa, foi ali, que é um lugar consagrado, onde todo mundo vai, um comércio de bons restaurantes, bons bares, enfim, né? De vez em quando até acontece alguma confusão de aglomeração, alguma briguinha aqui, mas, em princípio, o comportamento ali é mais tranquilo, né? Tanto é que o lugar está realmente consolidado como um ponto importante da cidade. E parece que há uma outra cidade baixa que é, dali a 2, 3 quadras, o eixo da João Alfredo, com outros bares que tem um outro perfil e, acima de tudo, um outro perfil de público. E o que mais chama atenção é que esse público parece que ele não está ali pelos bares. Esse público fica nas ruas consumindo bebidas que eles mesmos trazem, sim, bebidas mais fortes, exato, enfim, né? E aí aquela coisa, é um outro perfil de frequentador. E aí acontece o que aconteceu. Essa leitura é correta? Não, é correto, é correto. Nós já tivemos as situações da Cidade Baixa, elas migram. Vale relembrar em 2012, onde começou o primeiro conflito, se deflagrou na José do Patrocínio. Até em 2012 se criou, na verdade, e o Gustavo lembra bem, o primeiro decreto do governo anterior a este. Se houve a necessidade de todo mundo se organizar e achar uma solução para o bem comum, de uma situação de conflito, especificamente no José do Patrocínio. E agora o conflito passou para João Alfredo. Então, na verdade, a gente tem que perceber que é um movimento, né, um comportamento da sociedade, da juventude em fazer essas migrações, né? Mas também é importante dizer que o poder público ele não está todo ausente. Ele tem feito a sua parte, ele tem acompanhado, ele tem fiscalizado. Tanto é que no evento acontecido na sexta-feira, por volta das 13h30, 14h, a Brigada Militar estava presente. E ocorreu um fato na Lima e Silva, um chamamento de um furto na Lima e Silva, um roubo, e a viatura se deslocou. Naquele momento que ela deslocou, acabou ocorrendo o fato lamentável que todo mundo presenciou. Então, na verdade, o poder público, ele está presente. Mas aí, perdão, deixa eu só lhe interromper, mas aí também a gente pode colocar aquela do cobertor curto, né? Porque, não. Eu tenho algumas discordâncias com relação ao que foi colocado. Bom, eu quero agradecer aqui a oportunidade, em nome do movimento Viva a Cidade Baixa. Nós somos um movimento que congrega moradores e frequentadores do bairro. Então, é um movimento bem amplo, né, de pessoas. E a Cidade Baixa tem várias outras associações de moradores que também têm um trabalho bem louvável ali no bairro. São segmentos importantes que estão representados em outras associações. Nós somos um outro grupo que se formou a partir de 2015, 2016, por aí. O que acontece na Cidade Baixa? As duas Cidades Baixas que existem são a margem da Cidade Baixa, João Pessoa, Venâncio Aires e Aureliano de Figueiredo Pinto, que são as ruas perigosas para se transitar na Cidade Baixa. Por quê? Por que são as ruas perigosas para se frequentar na Cidade Baixa? Porque elas não têm o movimento noturno. Então, quando um morador sai à noite na Cidade Baixa, ele não anda por essas ruas, ele prefere não andar nessas ruas, porque são ruas que os moradores consideram perigosas, porque não tem vida noturna e a gente não tem um policiamento ostensivo que dê conta de todos os bairros. Cada quadra tem um brigadiano. Então, para nós, dos moradores, ter a vida noturna do bairro, o plano diretor de Porto Alegre reconhecer o bairro Cidade Baixa como uma área de diversão é muito importante.
E como sempre foi, é um bairro tradicional de Porto Alegre, onde surgiu o Carnaval de Porto Alegre, lá na Joaquim Nabuco, na Travessa Venezianos, né? Surgiu Areal o da Carnaval, Baronesa. o Areal da Baronesa, onde surgiu o Carnaval de Porto Alegre. Então, há uma tradição de vida noturna. Uma história. No Psínio Rodrigues, né? Então, o bairro Cidade Baixa tem uma tradição de vida noturna. Isso nós achamos que tem que ser respeitado. Agora, o que nós temos visto no bairro Cidade Baixa é uma omissão do poder público. Essa omissão é que tem causado os problemas no bairro. Por quê? A começar pela ausência de investimento público em lazer. E não só da Prefeitura de Porto Alegre ou do Governo do Estado, das prefeituras da Grande Porto Alegre também. O que isso acontece? O que isso acaba acontecendo? Um grande deslocamento de pessoas, não só de Porto Alegre, como da Grande Porto Alegre, vem para a Cidade Baixa como única opção de lazer. Única opção de lazer barato, inclusive. Por quê? Porque a pessoa pode ficar na rua, porque é seguro, né? É onde eu vou encontrar meus amigos, meus conhecidos, né? É onde tem uma universidade, os estudantes estão ali, tem sindicatos, tem ONGs. É um lugar diverso, com diversidade. É um lugar que eu sei que eu vou sair e vou ser respeitado, que eu vou estar seguro. Segundo a Brigada Militar, exceto por esse caso que aconteceu na João Fredo, o bairro Cidade Baixa, da região central, é o bairro com menos ocorrências. Isso é dado da Brigada Militar, dito numa audiência pública na Câmara de Vereadores. É o bairro com menos ocorrência. O dia mais perigoso para se transitar no bairro Cidade Baixa é na segunda-feira. Por que é na segunda-feira? Porque não tem muita frequência de pessoas, os bares, a maioria, estão fazendo folga, porque funcionaram no domingo, fazem folga na segunda. Então, é o momento mais perigoso para se transitar à noite na Cidade Baixa é a segunda-feira. Fora esse perímetro que tem, que também é perigoso em qualquer dia da semana, porque é a fronteira do bairro, né? Então, nós temos, quando a gente pensa em soluções para o bairro, quando a gente quer pensar em soluções para o bairro Cidade Baixa, a gente não pode também criar outros problemas para o bairro. Então, quando a gente vai procurar soluções para o bairro Cidade Baixa, isso depende de investimento do poder público, uma estratégia do poder público, um gerenciamento, e não só do poder público. Nós temos cobrado da Prefeitura de Porto Alegre, e levamos isso ao conhecimento da Promotoria de Meio Ambiente, que tem sido parceira nossa na solução de diversos problemas que surgem no bairro. A Promotoria de Meio Ambiente tem sido muito parceira dos moradores do bairro. Por quê? Porque desde 2015, quando se criou o Polo Gastronômico e Cultural, por um decreto do prefeito, em 2015, lá dizia que seria criado um comitê gestor do bairro Cidade Baixa. Exato. Reunindo moradores, comerciantes, frequentadores, todas essas pessoas que frequentam o bairro, que ganham a vida no bairro, que esses comerciantes que estão lá, os moradores, teriam um comitê para se reunir e, através do diálogo, resolver as questões. Eu tenho dito, por mais que se faça decretos, e quase todo ano tem um decreto diferente para a Cidade Baixa, isso não vai ter solução se essa solução não passar pelo diálogo com os moradores e não houver uma presença do poder público no bairro. O que acontece, por exemplo, com o Carnaval? O Carnaval, a Prefeitura tem cobrado dos blocos a limpeza pública. Os blocos pagam isso para a Prefeitura e fazem a festa, acaba o Carnaval e a Prefeitura não faz a limpeza imediatamente. Ela leva um dia, 12 horas. Então, os moradores acordam no outro dia e não conseguem sair da sua casa sem pisar em lixo. Agora, não é só no Carnaval, né? Não é só no Carnaval. Fim de Qualquer semana, outra atividade. Recorrente. Exatamente. Ali, a pessoa abre a porta e está cheio de garrafa ali. Fora cheiro, o cheiro, fora coisas muito piores. de urina. Já que o Gustavo entrou numa pauta Carnaval, que não é, mas acaba englobando... Não, vamos lá, faz parte da questão. Faz parte do pacote Cidade Baixa. Né? O Carnaval está logo aí, né? Então, e faz parte do pacote disso. Cidade Baixa e os moradores são bastante. Ele, na verdade, num acordo já, uma reunião já entre o Ministério Público, moradores e os blocos de Carnaval, já se reduziu
o que aconteceu o ano passado. Já houve uma redução no ano passado e no ano retrasado tinha chegado a um ápice que os moradores dali não suportaram mais. Né? Então, na verdade, tirou-se o carnaval... Da João Alfredo. Tirou do miolo, vamos dizer assim, do miolo. João Alfredo, Lime Silva, a República se tirou. E se levou os blocos a participar na orla, usando a orla do anfiteatro para frente. Então, essa já está acordado como vai ser os blocos pré-carnavalescos. Nos dias oficiais do carnaval, vai ter 4 blocos, que vão ser no dia 2 e no dia 5, que é um bloco, inclusive, tradicional do Pernambuco, uma figura ilustre do Carnaval de Porto Alegre, que ele tem um bloco infantil ali que fica parado na Rua da República. Mas, Gustavo, mas voltando na tua fala inicial, quando ele falou das ruas que requer algum acompanhamento do Estado numa segurança, colabora conosco, com os comerciantes do empreendedorismo, de que bar aberto, restaurante aberto, é sinal também de segurança. Exato. Isso tem que ficar claro, porque houve situações, né, extremas, situações de discussões que queriam simplificar. Tem que se fechar os estabelecimentos, tem que se encerrar a atividade meia-noite. Então, quer dizer, como é que nós vamos encerrar uma atividade numa capital do estado? Encerrar uma atividade de um restaurante à meia-noite me parece completamente inadequado em relação a outras capitais desse país. Sim. Então, não tem o menor cabimento. Então, isso é uma luta, na verdade, que a própria Associação dos Comerciantes vem enfrentando, vem dialogando, e o Gustavo participe disso, o Gustavo colabora muito com isso, né? Que isso é fundamental, isso é importante. Tem que ter a vida, tem que ter vida noturna. A cidade, se nós olharmos a Cidade Baixa, há 20 anos atrás, eu sou oriundo do interior do estado, cheguei em 93, 94, percebam o quanto a rede hoteleira se instalou na Cidade Baixa. É verdade. Olha a configuração da rede hoteleira dentro da Cidade Baixa. Ela aumentou. Eu não tenho os números, mas ela aumentou. Não, mas é incontestável o papel que a Cidade Baixa passou a desempenhar para a população da cidade, como uma atração turística, como ativação econômica. Prestação de serviço. Prestação de serviço, ninguém questiona, sem dúvida nenhuma. Agora, é aquilo que a gente citou no início do programa. Com todo esse progresso, com todo esse avanço, esse crescimento que é muito bem-vindo, vem os problemas de estrutura. Tem uma questão aí que é o crescimento desordenado de algumas áreas. A tendência é do comércio sempre procurar ficar próximo de outros estabelecimentos, com igual objetivo. Então, se eu tenho uma casa noturna na João Alfredo, vai vir outra e vai vir outra. Sim, vai Quem tem que mediar isso, é o poder público, é a prefeitura. E claro, hoje, se tu vê a quantidade de casas noturnas na João Alfredo, tu consegue perceber que não houve nenhum gerenciamento por parte do poder público na concessão de alvarás. O poder público poderia muito bem dizer limitar os alvarás da João Alfredo. Limitar os alvarás da João Alfredo, abrir nas travessas da Lime Silva, que muitas ainda são ociosas, então abre para concessão de alvarás na Luiz Afonso, na Lopo da Costa. Mas não é complicado por serem áreas totalmente residenciais? Não. Ampliar esse tipo de estabelecimento? Não, tem já estabelecimentos. Eu diria que a instalação da casa noturna hoje, com a questão da legislação, a legislação é bastante rígida. Rigorosa. É bastante rigorosa, já existe um rigor. Exato, rigorosa, mas o comerciante que tem dinheiro, ele consegue abrir. Por quê? Porque não há um gerenciamento. Ninguém monitora a quantidade de casas noturnas que tem na João Alfredo. O que nós chegamos hoje? É uma filas imensas nas ruas, né? Filas imensas. Os proprietários deixam aquelas filas, são interessantes para o estabelecimento, porque atrai gente. Sim. Então, uma fila de um se mistura com a fila do outro, vai criando um caldo ali de gente. Mas então, assim... Mas mudou um pouco, né, Gustavo? As filas já foram objeto do Ministério Público. Eu diria que essa estratégia de filas
eram mais estratégias da Não, década mas de ainda 90 e tem. 80. Mas Da ainda década de tem. 90 e 80. Mas ainda Mas a tem. aglomeração ainda continua tem. muito As grande filas ali. ainda são Gente, um atrativo. mas eu acho que, só para concluir, eu acho que a questão da João Alfredo, hoje, diante dessa situação de omissão do poder público para a questão de concessão de alvarás, para aquilo, ela chegou a um ponto que não cabe mais ali abrir nenhum outro estabelecimento. Eu acho que agora o poder público tem que investir, e nós já dissemos isso, junto com outras associações de moradores, na audiência pública na Câmara de Vereadores, sugerimos que o poder público invista em outras áreas de lazer. Por que não fazer algumas atividades culturais no Largo Zumbi, que é ocioso? Por que não fazer atividades culturais lá na orla, no Anfiteatro Pôr do Sol? Ocioso Isso também. no período da atividade Ocioso. noturna. Exato, porque tu tem que oferecer alternativas para essa população. E essa população, ela tem direito, sim, a lazer. Lazer é um direito humano. Nós não podemos negar o direito ao lazer. A única coisa que essas pessoas fazem é sair no final de semana para tomar a sua cerveja. É isso que elas querem, encontrar os amigos. Nós temos, o poder público tem que oferecer alternativas. E, a longo prazo, tem que dialogar, tem que haver um diálogo com as prefeituras da região metropolitana para que se ofereçam também, nas cidades da região metropolitana, alternativas de lazer também. Porque essas pessoas também precisam ter alternativas de lazer nas suas próprias cidades e não ficar concentrado tudo na Cidade Baixa. Falando lá do Zumbi do Palmares, que é um espaço vasto, enorme. O carnaval do ano passado, a dispersão, muitos blocos ocorreram ali. Mas, se não me engano, tem um decreto, tem uma situação... Existe um acordo, um TAC com o Ministério Público. Existe um TAC. E aí, antes de nós entrarmos no programa, eu tinha conversado com o Gustavo, também nós falando sobre isso, talvez tenhamos também que combinar com as irmãs Carmelitas. Também é um outro fator. É um fator importante. Mas nós temos que levar em consideração também essa questão de aglomeração na João Alfredo, tá? Uhum. Isso tem um movimento da juventude e a gente não pode deixar de caracterizar o fator econômico que nós viemos vivenciando, no mínimo, há 5 anos no país. O contexto de recessão. O contexto de recessão. Exatamente. Então, isso está gerando um fator de aglomeração da juventude. Porque nem todo jovem tem condições de adentrar nas casas noturnas ou dos bares, especificamente falando na João Alfredo. Sim. Porque na sua grande maioria, senhores, o comerciante, ele quer que o cliente entre. Ele não quer o cliente bebendo na rua, importunando os moradores da rua, fazendo baderna, balbúrdia, carro de som, som alto. Mas isso é o que está acontecendo, não é? É isso que acontece. As pessoas às vezes vêm de casa com seus veículos, mas agora não precisa... com as suas bebidas. E com a bebida, com kits, com combos. Passam no Zafari antes, exato. E outra coisa, agora não precisa mais o veículo com som, porque agora tem umas caixas portáteis, que aquilo emite um som de mais de 3 quarteirões. Exatamente. Então tem toda essa situação, então tem todo esse contexto. E eu digo mais, não é um privilégio só de Porto Alegre, gente. Na sexta-feira, quando ocorreu a morte das 3 pessoas da João Alfredo, em Gravataí aconteceu também um fato gravoso. Se eu não me engano, no Vale dos Sinos, também num posto, houve as imagens pela imprensa, depredaram um posto todo. Então, nós temos que olhar, é uma questão muito mais ampla. Não, isso está estabelecido, isso ninguém questiona. Seguinte, o problema é como a dimensão que está ganhando, o quanto isso está mudando ou não o perfil do bairro e que tipo de problema isso está trazendo. A gente teve esse sinal alarmante esse fim de semana, que pode sim ser um indicativo de que alguma coisa está mudando para pior e aí sim é preciso agir. Agora, agir como? É uma questão de investigar se tem grupos criminosos realmente frequentando ou se a situação foi extemporânea, foi isolada, mas alguma coisa está acontecendo. Não. Então isso é preciso na verdade, mapear isso para saber o que está acontecendo. Assim, nós consideramos que o bairro Cidade Baixa, hoje, ele precisa de uma atenção especial do poder público. Assim como começando pelo quê? Vamos tentar objetivar. Qual é a primeira ação? Bom, assim como tem um decreto que trata o bairro de uma forma diferente do que os outros bairros da cidade são tratados,
a Cidade Baixa quer um tratamento especial. Se nós temos uma multidão que vai para o bairro a partir de quinta-feira, nós temos que ter um atendimento por parte do poder público diferenciado. O lixo, aquelas lixeiras laranja, elas não dão conta da quantidade. Elas ficam transbordando de lixo, caindo nas calçadas, garrafas, sacolas plásticas, transbordando. Então, assim, a prefeitura ou vai ter que aumentar o tamanho das lixeiras, ou vai ter que recolher o lixo com mais frequência. Porque os moradores, o que estão vendo? Lixo virado nas ruas. A outra coisa, o cheiro de urina. Nós não temos essa quantidade de pessoas na rua, não tem banheiros químicos, e a gente nem acha que tem que ter banheiro químico na rua, mas ou a prefeitura constrói um banheiro público em algum espaço, tem um na Redenção, construiu um no Largo Zumbi. Uma estrutura fixa ali. Fixa, mas assim, pelo menos que haja um caminhão que passe uma água toda, a partir de quinta-feira, nas calçadas das ruas mais movimentadas, para tirar o cheiro de urina das calçadas. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo que a gente pode exigir. A prefeitura tem condições, tem equipamentos, não precisa nada especial para passar lavar as calçadas de manhã. Em São Paulo a gente vê isso no centro da cidade. Por que Porto Alegre não pode ter num espaço onde tem uma grande aglomeração de pessoas a partir de quinta-feira, durante o final de semana? Por que para Porto Alegre é tão difícil recolher o lixo assim que acaba um evento, um grande evento, sendo que a Cidade Baixa tem vários grandes eventos durante o ano? Por que isso é tão complicado para o poder público oferecer esse tipo? Por isso que nós batemos na tecla. Nós queremos o nosso comitê gestor do bairro, porque é lá que nós queremos cobrar os gestores municipais dos serviços e nós queremos opinar sobre os projetos que estão sendo desenvolvidos no bairro. Nós não queremos saber de última hora das coisas que acontecem no bairro. Nós queremos dialogar, o diálogo sempre. Deixa eu só fazer uma observação antes de passar, até porque a gente já estamos chegando no final do bloco. Eu quero só lembrar aos telespectadores, esclarecer inclusive para os nossos convidados, que nós convidamos a Prefeitura, com a devida antecedência, para que participasse desse debate, colocamos exatamente o assunto a ser tratado, a importância disso, mas não obtivemos resposta da Prefeitura no sentido de que encaminhassem algum representante para poder dar as respostas às perguntas que aqui estão sendo colocadas, ou seja, houve o convite à Prefeitura, mas infelizmente não obtivemos retorno disso. Eu vou pedir que agora a gente vá para um breve intervalo e a gente retoma esse assunto em seguidinha. Não saia daí, tá? É rapidinho. O programa Cruzando as Conversas está de volta e essa noite estamos debatendo a realidade atual, o que está acontecendo com a nossa querida Cidade Baixa, essa parte tão importante de Porto Alegre, esse lugar que concentra tanta gente, é uma atração, né, da qual a cidade não pode abrir mão, mas que tem lá também os seus problemas antigos entre moradores, comerciantes, festas, aquela reclamação da arruaça, enfim, e agora, mais recentemente, os problemas que remetem ao aumento da violência, que é uma situação cada vez mais preocupante, haja visto o que aconteceu nesse fim de semana, com a morte de 3 pessoas num tiroteio ali na área da João Alfredo. Nós estamos recebendo aqui essa noite o advogado e membro do movimento Cidade Baixa Viva, aliás, Viva Cidade Baixa, Gustavo Bernardes, e o vice-presidente da Associação dos Comerciantes da Cidade Baixa, Éger Viana. Eu gostaria de ler aqui algumas mensagens, já que os nossos telespectadores e internautas estão participando, dando as suas colocações a partir do que a gente disse no primeiro bloco. Aqui eu tenho uma mensagem da Maria Helena, ela diz o seguinte: moro na Cidade Baixa há 35 anos, era muito bom no passado, tinha poucos restaurantes, barzinhos, hoje em dia é um verdadeiro inferno, principalmente quem mora perto da João Alfredo, pois fazem arruaças, garrafas quebradas, cheiro de urina. Estamos implorando ao Marquesã para que não tenha mais carnaval no bairro, que não é boêmio, é bagunça, assassinato. Eu tenho muito medo de sair na Cidade Baixa. Já o Marcelo diz o seguinte: difícil resolver esta equação da Cidade Baixa sem que uma das partes não fique desgostosa. Concorda que o diálogo seja o melhor caminho para resolver as questões do bairro?
e que o poder público deva ser o mediador das questões. Mas a Cidade Baixa é o famoso cobertor curto. Parabéns pelo programa. Mais uma opinião aqui, da Cris de Porto Alegre. Tem que ser vedado bebidas alcoólicas nas ruas e haver rigor no policiamento. Por muitos anos frequentei Cidade Baixa, atualmente não chego nem perto. As ruas imundas, desassistidas de policiamento, pessoas visivelmente perigosas, entre aspas, ela coloca, que estão ali para assaltar. São as manifestações dos nossos telespectadores. E como a questão da violência está aqui citada de forma bem clara, nós vamos rodar agora uma reportagem que a equipe de jornalismo aqui da RDC fez em função desse último acontecimento, apenas para a gente dar novamente contextualizar o que está acontecendo e que está nos trazendo a esse debate. Vamos acompanhar aí. A gente vê aí, né, as imagens da confusão que se criou na sexta-feira à noite, quando houve aquele tiroteio, né, em que 3 pessoas resultaram mortas, né. Segundo a polícia, foi um acerto de contas entre criminosos que já tinham extensa ficha criminal, né. 2 dos mortos, 2 homens, 2 jovens, já tinham passagens pela polícia, por homicídio inclusive, e mais uma moça que estava junto com eles, que não tinha antecedentes e que acabou, né, sofrendo, morrendo ali. A gente vê o estado em que a rua fica, né? A situação de sujeira que toma conta, e aí a gente vê um momento de pânico na hora do tiroteio flagrado pelas câmeras de segurança. É fácil a gente perceber a concentração, enorme concentração de pessoas na rua, em frente aos bares, né? Que na verdade, para essas pessoas, o bar é o asfalto, né? A gente vê ali também, ó, pequenas carrocinhas de bebida, né? Que também ajudam, né, a essa situação se criar, porque essa garotada aí fica na rua bebendo bebidas muito fortes, aqueles coquetéis de vodka com outros energéticos, enfim, né, que faz com que as pessoas fiquem muito rapidamente embriagadas, e aí a gente sabe o que acontece, né, ainda mais numa concentração tão grande de pessoas assim. Enfim, isso tudo que está acontecendo, gente, a gente já colocou aqui no primeiro bloco que é preciso um envolvimento maior do poder público no sentido de ordenar as ações, de ter uma faxina, equipamentos que limpem a sujeira, uma frequência maior do DMLU recolhendo lixo. Essa ideia agora colocada pelo Gustavo de haver, então, banheiros fixos, né? Não banheiros portáteis, banheiros públicos, né? Para que, enfim, para os comerciantes, o primeiro passo qual é, Egger? A imagem deixa bem claro que a aglomeração das pessoas e o próprio ambulantes vendendo bebidas, porque o decreto assinado atual do governo proíbe o acesso na João Alfredo de ambulantes. Outra questão também importante, que o decreto prevê, que lojas de conveniência, cafeterias e afins tenham que comercializar bebidas até a meia-noite. Após a meia-noite, tem que ter estrutura para tu atender o teu cliente dentro. Banheiros. Então, tem que ter uma série de medidas a ser tomadas para tu poder receber o teu cliente. As imagens, contra fatos, as imagens não tem o que discutir. Mas hoje, nós mudamos de patamar a Cidade Baixa. É uma pena, realmente, o representante da Brigada Militar não está aqui, o próprio governo municipal, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. É uma Deixa pena. eu fazer o parêntese também, assim como eu citei a Prefeitura. A Brigada Militar foi convidada para participar do programa e, através da sua assessoria de comunicação, disse que não participaria, não havendo a participação também da Prefeitura. Então, a Brigada preferiu não participar desse debate. Mas eu tenho a informação já que, a partir de quinta-feira, o 9º Batalhão, através do Tenente Coronel, estará na Cidade Baixa de uma forma, de um regime mais ostensivo. E da Prefeitura, se não me falha a memória, se não for amanhã, na quarta-feira, será também na quinta-feira em conjunto. Não existe solução isolada. Isso nós temos que ficar bem claro. Com certeza. A solução é uma solução em conjunto de todas as partes. E, Gustavo, eu vejo, às vezes, a falta de participação dos nossos encontros, que já tivemos vários nesses comitês, dos jovens. Uma representatividade dos próprios jovens que frequentam e usam e gostam por uma situação de estar na rua. Nós também, e aqui faço uso a Rede TV
para convocar a juventude a também participar. É muito importante, eles têm muito a nos dizer. Né? Verdade. Nas soluções. Verdade. Né? Não, eu acho o seguinte, eu acho que o problema é mais grave, porque o que aconteceu? Nós tivemos 3 pessoas executadas e outras feridas a partir dessa execução que aconteceu na João Alfredo. Nós temos um problema de crime organizado que precisa de uma atuação mais forte da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Essa informação você já tem, que não são coisas esporádicas, não é apenas um... Não, foi o que foi dito na imprensa. Tá, vocês não têm Não. recebido informações, a Não, vivência do Não, dia a foi dia o que não foi dito aponta na isso. imprensa, inclusive Da inteligência da própria polícia. E circulou nas Sim, não, listas que a polícia tem dito dos leva para esse lado, moradores. mas eu digo, vocês não têm tido sinais que vocês percebam desse tipo de mudança de perfil dos frequentadores naquela área. A ficha... Não. Isso a gente não tem. Isso é dito pelos moradores, que mudou o perfil. Mas a gente não tem um estudo sobre isso. Os moradores, a gente não tem. Os moradores afirmam. Afirmam que Os tem, moradores, que mudou os moradores o perfil. Mas é que não, filmam. isso para mim... Os moradores filmam. E não só os moradores, que os nossos comerciantes também Mas isso filmam. para mim isso não tem a Tem ver. imagens. Nós também temos imagens de situações Para mim isso não tem a que ver nos com impede o nosso com a comércio. mudança do perfil dos frequentadores. Isso tem a ver com o tráfico de drogas que existe na Cidade Baixa. Todo morador que lá sabe que existe. Tem tráfico na República. A gente sabe onde tem. Sim, o tráfico vai onde tem A gente aglomeração de exato, pessoas. a gente assim. sabe onde tem lá. A Oferta polícia e procura. também sabe. A polícia sabe onde é que tem. Então, o que acontece? É o crime organizado. Nós temos o crime organizado e a segurança pública do Estado ainda está desorganizada. Quando é que isso está chegando perto do centro da cidade, está se aproximando. Isso era quando era na periferia, não tinha problema. Agora está se aproximando do centro, aí as pessoas estão se alertando do problema do crime organizado. Enquanto nós não tivermos uma Secretaria de Segurança Pública estruturada, com inteligência para enfrentar o crime organizado, sendo que muitas dessas pessoas que foram executadas, depois tinha lá no Facebook delas, isso circulou no WhatsApp dos moradores. Eu só estou relatando que circulou no WhatsApp dos moradores. Estava lá o WhatsApp do suposto matador, digamos assim, lá dizendo que elas tinham ido para o inferno, estava lá. Então, isso demanda uma atividade, isso não é um problema da Cidade Baixa, isso é um problema do Estado do Rio Grande do Sul, Casa de polícia. que agora chegou na Cidade Baixa. E se nós não tivermos uma Secretaria de Segurança Pública estruturada para enfrentar o crime organizado, isso vai chegar em outros bairros, assim como chegou na Cidade Baixa. Então, a questão é muito maior. Porém, ali dá para ver que o que acontece. Na TV, a gente percebeu que as pessoas estão se aglomerando por conta própria, numa rua e ocupando essa rua. O que nós, moradores, temos dito é que a Prefeitura precisa oferecer alternativa de atividades de lazer para essa população. Ali na região tem espaços ociosos do poder público que podem ser utilizados para acolher essa população e oferecer segurança, estrutura, música, eventualmente shows. Então, Mas assim, será que esse pessoal todo que já se acostumou, que já consolidou aquele ponto de encontro ali, se moveria dali em função se disso? De uma moveria outra como atração? se move no carnaval, quando tem uma outra atividade na Redenção, que aquilo ali não fica com tanta aglomeração, quando tem um show no Anfiteatro Pôr do Sol. Então, é só a gente pensar alternativas, dialogar com os moradores, construir alternativas de lazer e buscar e investir nisso. Porque, às vezes, os próprios comerciantes podem ter interesse em investir em situações alternativas de lazer, com segurança, onde as pessoas tenham acesso a serviços públicos, que hoje não tem, hoje fazem xixi na rua. Tu faz um evento, tu bota banheiro químico, depois tu retira o banheiro químico. Então, tu resolve o problema Tu falasse bem, o comerciante, a associação, tá, é totalmente favorável a colaborar. Exato. Até porque a gente tem um norte
né? Um pouquinho divergência assim do Gustavo, mas o Gustavo, um bom combatente, isso é saudável, isso é importante, o ponto crítico, que nessa situação terrível a gente não gosta de apontar os culpados. A associação evita dizer o culpado é o A ou o B, não. Nós temos que achar uma solução. E a solução é se colocando à disposição para colaborar, a participar. Porque a gente tem que entender que se a gente não participar, não colaborar, não tiver atento, não tiver dia a dia, rotineiramente investindo no nosso estabelecimento, cuidando, nós não vamos chegar em lugar nenhum, porque isso é uma atividade diária. São pessoas que se dedicam ao comércio e ao sustento das suas famílias há muito tempo. E agora, não sabem fazer outra coisa. Qual é o sentimento que tu tens percebido entre os teus associados diante dessa situação? O pessoal que tem aquelas casas ali, sejam quais forem, seja um barzinho, seja uma danceteria, enfim, mas naquele perímetro onde a coisa está mais complicada ali, o que eles têm te relatado em termos de insegurança, de incerteza sobre os futuros dos negócios diante do que está acontecendo? Não, dentro desse cenário é visível e legítimo que nós estamos tendo prejuízo financeiro. Dentro dessa situação que se encontra. Né? Dessa aglomeração de pessoas que, na verdade, ocupam a rua, mas não adentram ao estabelecimento. Às vezes conseguem e às vezes não conseguem. Às vezes invertem. Eu posso agora, eu não posso agora, fico na rua e acaba o ambulante vendendo, a pessoa atrás de casa os seus kits. Então, é óbvio, dessa forma que está, nós comerciantes também estamos sofrendo o pênalti. Nós estamos sofrendo o pênalti. E essas pessoas também impedem que outras pessoas acessem os lugares. Exatamente. Por medo, enfim. Exatamente. Por medo, é claro, sim, tu não consegue às vezes circular com o veículo. Exato. Tá? Então, é importante dizer assim, é importante dizer, nós temos que ocupar os espaços. Nós temos que avançar com a economia, nós temos que avançar com o empreendedorismo, nós temos que avançar com ideias novas, porque se nós não avançarmos, quem avança é a criminalidade. Então o Estado, mediante o fato ocorrido na sexta-feira, trágico, a gente não pode recuar. Exatamente. O cidadão de bem, porque ali tinha muito mais pessoas de bem, que querem o bem, do que pessoas que querem o mal. Isso é notório. Então nós não podemos recuar. É um momento de não recuarmos. Isso. É um momento de nos unirmos e avançarmos e propormos algo diferente, ostensivo. Agora o Estado é óbvio. O Estado vai ser o condutor disso. A Brigada Militar com a inteligência, a Polícia Civil com a inteligência. E aqui já faço um pedido à Secretaria de Segurança Pública, à própria Polícia Civil, a nos recebermos, a associação, os moradores, os frequentadores. Precisamos sentar à mesa. Precisamos definitivamente abrandar a situação e encontrar um caminho. Começa por aonde? Eu já fiz essa pergunta antes, mas vou tentar objetivar aqui até para poder fazer com que as pessoas depreendam algo mais objetivo da nossa conversa. É claro que eu sei que o contexto é complicado, né? Mas a segurança parece ser o ponto inicial, então. É o ponto inicial. Todos concordamos aqui, né? Sem dúvida. A figura do Estado, do policial, da Guarda Municipal, da fiscalização, da EPTC, presente no local, isso gera segurança. Isso é inegável. Parece, a impressão que dá... Isso é inegável. É correto dizer que parece que o poder público, tanto o municipal, principalmente o municipal, é claro, mas também o estadual, porque é dele a competência de gerir as forças de segurança, ainda não se deu conta da dimensão que é a Cidade Baixa e das demandas que ela tem? Ainda há um certo desdém? Eu não sei se é desdém ou se é desorganização. Às vezes parece pouco caso, às vezes parece que as coisas andam muito devagar. Por exemplo, nós estamos desde 2017 pedindo a criação desse comitê gestor, né? E isso não sai do papel, porque o comitê gestor, nós sabemos que os comerciantes querem o bem do bairro, querem que o bairro cresça, querem que o bairro fique bem. Os moradores também e os frequentadores também. Mas nós só nos encontramos em debates, em audiências, em reuniões. A gente nunca consegue estabelecer um diálogo mais a longo prazo. Por quê? Porque a gente não tem esse espaço. O poder público não fomenta esse espaço de diálogo. Por isso que nós estamos pedimos ao Ministério Público que o decreto seja efetivado e que o Comitê Gestor da Cidade Baixa exista
porque lá vai ser o espaço onde nós vamos fazer o diálogo para melhorar o bairro. Então, é isso que às vezes parece que as coisas são mal geridas, sabe? O comitê, ele está para acontecer, ele está travado? Então, agora nós temos uma reunião agendada no Ministério Público, dia 11 de fevereiro, para tratar do comitê. Espero que dali já saia algum encaminhamento para que o comitê se efetive, né? Que a gente tenha um espaço para dialogar. Gustavo, espero que não volte à baila a ideia do Ministério Público de ter fechamento de bares e restaurantes à meia-noite. Que aí é contra... Não. Mas essa parece já ser uma ideia vencida, mas num primeiro momento surgiu, e aí a gente conseguiu, no diálogo, mostrar a situação de que fechamento de bares e restaurantes meia-noite inviabiliza. Né? É totalmente inviável pela situação até econômica. É o que eu disse. Nós temos que avançar. Nós temos que se colocar no espaço. Se a gente não ocupar o espaço com reestruturação, revitalização... Né? Porque aí parece estar trazendo problema para a existência. Ou seja, se não existirem os bares, não existe violência. Aí eu queria só dizer por uma questão de justiça, que apesar de todos os problemas de segurança que a gente tem no bairro, a Brigada Militar ela tem feito um esforço muito grande e tem dialogado com os moradores. Isso, dentro dos limites que eles têm feito. Só que eu acho que chegou um ponto que vai precisar de uma atuação mais estruturada. Um olhar mais apurado da Secretaria de Segurança Pública. Não, a Cidade Baixa agora mudou de patamar. Exato. Não, agora mudou de patamar. Esse crime mudou, foi o divisor de águas. Ela mudou de patamar. Exatamente. Isso eu não tenho dúvidas que eles estão lá conversando a respeito. Exatamente. O governo é novo. Não, a própria Brigada já disse publicamente que é preciso repensar a forma de atuar na região. E eu volto a dizer, não existe solução para o bairro que não passe pelo diálogo com os moradores, com os comerciantes e os frequentadores. Porque senão não adianta. Não adianta fazer qualquer ação sem dialogar. Eu queria aproveitar aqui e ler mais algumas mensagens dos telespectadores, internautas aqui, que realmente a questão para as pessoas que estão nos assistindo, aqui sempre vem, primeiro, é a questão da insegurança, né? Aqui, a Regina diz o seguinte: eu moro no bairro há 50 anos. Além de tudo que está sendo relatado aqui, é urgente que os órgãos municipais e estaduais responsáveis pelos menores façam batidas, pois é enorme o número de menores bebendo e andando pela madrugada. E a Cris, de Porto Alegre, diz que tem que haver alteração na legislação. A Brigada Militar é vítima não apenas da legislação, mas da sociedade civil, que oprime uma ação rigorosa da polícia dos suspeitos que ali circulam. Ou seja, a questão segurança vai ser a tônica de tudo. Né? As redes sociais... A associação nunca se sentiu assim para pautar a questão, e o telespectador aí, o participante, relata da proibição do consumo de bebida alcoólica nas ruas. A gente nunca se sentiu confortável em legislar, em propor algo que em benefício próprio. Né? Porque a maioria dos associados, nós trabalhamos da nossa porta para dentro. Sim, um negócio que estabelecido, que estabelecido com estrutura. Responsabilidade de cada um. Talvez que fique para um debate, para um bom debate, que talvez hoje tenhamos que se pensar evitar o consumo de bebida alcoólica nas ruas. É polêmico, isso é muito polêmico. Como foi polêmica aquela proibição de beber nos postos de gasolina e que acabou funcionando. Exatamente. Nós temos um exemplo de Passo Fundo, que fez um decreto, porque na Avenida Brasil, a principal lá dos bares, acontecia as aglomerações, o barulho, e acabou tendo que partir para esse contexto. Como associação, como comerciante, a gente sempre evitou pautar isso. Né? Sempre evitou no sentido de que, vamos dizer, bom, agora os comerciantes estão querendo legislar por causa própria, e eu não gosto muito de tomar essa postura. Mas o que está acontecendo aqui dispensa, isso acaba até, eu acho... Pessoalmente, eu não gosto muito. E como associação, e como o associativismo não gosta muito de pautar isso. Mas talvez tenhamos que, nesse momento, eu acho que começar a repensar. Eu ouso dizer que é inevitável que se pense nisso diante das imagens que a gente viu, diante do que a gente percebe como fica a rua, não só pelo acúmulo de lixo, mas o lixo que fica ali,
né? E aquele estado de ânimo que fica ali é motivado pelo consumo de bebidas muito fortes, que esse pessoal já traz, ou compra ali mesmo, dos ambulantes, enfim. É uma coisa que precisa, sem nós sem não hipocrisia. acreditamos nesse tipo de solução. Nós achamos que esse tipo de solução os problemas que nós temos tido no bairro, eles vêm justamente da omissão do poder público, da ausência do poder público de fiscalizar. Não só a prefeitura, né, como também o Conselho Tutelar, por exemplo. Nós já cobramos isso no Ministério Público, na audiência que nós tivemos no Ministério Público, nós cobramos isso na Câmara de Vereadores, né? O Conselho Tutelar não tem atuado no bairro. Porque é evidente Então, que é uma criançada. como é que nós vamos são propor? adolescentes em grande número. Como é que nós vamos propor mais uma lei para não ser cumprida? Já tem um decreto que não está sendo cumprido. Vamos propor, quem é que vai fiscalizar quem está bebendo, quem não está? Entendeu? Então, assim, o que falta é presença, é estratégia, é ter uma gerência do município para o bairro, um diálogo com os moradores, com os comerciantes, certo? Definir uma estratégia para o bairro Cidade Baixa, dialogando com os personagens, com os atores que estão ali no bairro, né? E construir uma saída sem impor medidas autoritárias, sabe? Até inconstitucionais, ao nosso ver, né? Que vão inibir as pessoas, e ainda mais as pessoas mais pobres, que têm que muitas vezes beber na rua, então vão ser as mais prejudicadas. Então, acho que... Por isso que é delicado. Acho a tua que ponderação a gente tem que procurar ponderação outras soluções. E eu volto a dizer, nós temos que criar o comitê gestor do bairro, que está previsto no decreto de 2015, do Polo Cultural e Gastronômico da Cidade Baixa, e que esse decreto... Então, finalmente, tenha o seu comitê criado e que a gente possa, ali, naquele espaço, dialogar com a Prefeitura, a Brigada Militar, Conselho Tutelar e construir saídas alternativas civilizadas e civilizatórias para o bairro. Então, vou ler aqui mais algumas mensagens dos nossos telespectadores e internautas. O Luiz diz o seguinte: os comerciantes da Cidade Baixa querem acabar com o negócio deles não se organizando. Os moradores são reféns deste mercado. E ele complementa dizendo: os comerciantes estão jogando para o município o problema por eles criado. Não sei exatamente o que quer dizer por eles criado. O comércio está ali estabelecido. Está estabelecido e a sua grande maioria regular. Me permite discordar do nosso participante por isso que é importante essa participação popular. Porque ali existe poder para fiscalizar, a sua grande maioria está legalizado, só alvará, então isso não tem embasamento. Eu acho que ver o comerciante como vilão é reduzir o problema. Porque isso não é verdade, não é verdadeiro. O comerciante, como nós já estávamos falando, o comércio ali e o fluxo de pessoas que o comércio traz, ele reduz a violência. E a própria Brigada Militar diz isso. Reduz o bairro, é o que tem menos violência na região central de Porto Alegre. Então, assim, isso a gente tem que deixar claro. A gente tem que lembrar também de casos anteriores ao bairro Cidade Baixa. Nós já tivemos outros bairros que foram considerados boêmios e que acabaram com o seu comércio, como o Bonfim e o Menino Deus, e que se tornaram bairros extremamente perigosos, violentos, que são o Menino Deus, o assalto, roubo de carro, roubo de veículos, assalto a casas, né? O Bonfim, eu fui sair um dia à noite lá no Bonfim, extremamente perigoso, as ruas vazias, sem nenhum policial na rua, né? Então, assim, nós temos que ter um cuidado com essas soluções simplistas para não acabar prejudicando o bairro, né? Porque o nosso bairro, o comércio que tem, oferece emprego, né? As atividades culturais que tem no bairro muitas vezes inibem espaços que são perigosos, que eram perigosos, hoje não são mais. Se vocês pensarem lá no viaduto do Brooklyn, onde se criou um espaço cultural lá embaixo, que tem atividades culturais, antigamente ali tinha um ponto de consumo de crack, e que os estudantes da URGS passavam ali, muitos eram assaltados ali, naquele viaduto. Então, quando se estabeleceu ali
o Brooklyn, isso acabou com aquele ponto de consumo de crack e os assaltos aos estudantes. Praça Garibaldi. E a Praça Garibaldi também, Garibaldi, exatamente. Com eventos então, com eventos de feiras e tal. Feiras então, e nós temos comerciantes que empregam estudantes da URGS também, que estão ali na URGS para estudar, vieram do interior, muitos vieram de fora do Rio Grande do Sul e acabam trabalhando ali naqueles cafés, nos bares que tem ali como garçons, ali no bairro Cidade Baixa. Então, quando essas pessoas todas vão ficar desempregadas, que tipo de solução é essa? Então, a gente tem que pensar muito bem essas soluções simplistas. O retrocesso econômico, nós não vamos avançar em educação, segurança, saúde, infraestrutura, nós não podemos. Então, o que eu digo, nós temos que combater a criminalidade, nós temos que ocupar, nós temos que desenvolver, e nós temos que ter ideias de avanço. Exatamente. Porque nós já temos uma crise há mais de 5 anos no país. Se nós retrocedermos... E tem um outro viés que nós vamos abordar agora em 2019, vai ser rediscutido o plano diretor de Porto Alegre. E tem um outro viés que nós vamos abordar, porque muitas vezes a gente fica perdido enquanto morador do bairro na discussão da questão noturna, que é um problema, sim, mas a gente esquece também na verticalização que está acontecendo no bairro. O bairro, a quantidade de prédios novos, altos que estão sendo construídos no bairro, daqui a pouco o bairro vai virar um centro. Vai ficar igual ao centro da cidade, sem luz do sol. E aí, e como é que a gente vai enfrentar se a gente não tiver articulado e dialogando dentro do comitê gestor, que é super importante, que existe ainda mais esse ano, que vai ser rediscutido o plano diretor de Porto Alegre. Importante tocar nisso. Eu quero tocar num outro ponto também, mas que eu vou deixar para falar nisso depois do intervalo, que é a questão da adequação das casas noturnas, né, a questão da segurança interna, porque agora a gente está aí lembrando, né, os 6 anos, né, da Boate Kiss e todos os desdobramentos que aquilo teve, né, e eu gostaria de saber de vocês o quanto isso repercutiu positivamente, digamos assim, na Cidade Baixa, o quanto as determinações de lá para cá foram atendidas. A gente trata sobre isso em seguidinho aqui, logo depois do intervalo. Até daqui a pouco. O programa Cruzando as Conversas está de volta e estamos discutindo a situação da Cidade Baixa. O que está acontecendo com a Cidade Baixa? A dimensão do problema que está sendo agravado pela violência e todas as repercussões disso. Estão conosco aqui no estúdio o advogado e membro do movimento Viva Cidade Baixa, Gustavo Bernardes, e o vice-presidente da Associação dos Comerciantes da Cidade Baixa, Éger Viana. Eu queria ler aqui mais uma manifestação de telespectador que remete ao que a gente vem falando desde o início, né? As pessoas estão reclamando muito da questão de insegurança e de falta de atenção do poder público. O César, aqui de Porto Alegre, diz o seguinte: Porto Alegre deveria ser chamado Porto Triste, nada pode aqui. O fato do tiroteio, esse que aconteceu na sexta-feira, com 3 mortos, é um exemplo que o básico do município não tem, o básico que o município deveria ter, que a segurança não tem. Não trabalham para antever situações. Polícia nessa cidade não trabalha à noite, simples assim. E a Cris, aqui de Porto Alegre, diz o seguinte: o violão também são o violão, acho que foi um problema de digitação na mensagem dela aqui, enfim. Ela diz que o problema são os ambulantes que vendem bebidas alcoólicas irregularmente nas ruas, porque não existe fiscalização e ambulantes não devem ser permitidos. Ainda, haver horário protocolado de fechamento dos estabelecimentos com o intuito de prevenção e segurança dos mesmos. É aquilo que nós falávamos, né, de eventualmente voltar àquela discussão de fechar os estabelecimentos à meia-noite, que eu acho que é um assunto que já foi vencido, né? Mas, enfim. Mas nós tínhamos tocado aí no bloco anterior, depois de tratar tanto da questão da violência, na questão da segurança dos estabelecimentos do ponto de vista interno. Lembrando, né, essa terrível, macabra lembrança dos 6 anos aí do caso da Boate Kiss lá em Santa Maria, que gerou, né, como fator positivo daquela tragédia, uma série de medidas mais rigorosas para evitar que situações como aquelas acontecessem. E isso, então, acabou repercutindo muito forte na Cidade Baixa, com uma imposição maior por parte das autoridades, de bombeiros, especialmente, exigindo, né, controles mais rigorosos. Isso, de fato, surtiu efeito nos estabelecimentos da Cidade Baixa? A gente tem casas seguras na Cidade Baixa hoje? Eu me recordo bem, 2013, quando acordamos com aquela tragédia. E segunda-feira o Estado já começou prontamente a fiscalização, especificamente nas casas noturnas. E, para surpresa
na sua grande maioria, já existia estrutura de segurança. Tanto é que a imprensa fez uma reportagem, e se tu me permite dizer o nome Fique à vontade. da casa, o Opinião. A imprensa fez uma vistoria, mostrou o quanto Opinião, uma casa noturna tradicional de Porto Alegre, se mostrava adequada. E aqueles que não estavam adequados, prontamente se montou um trabalho, né? O próprio Corpo de Bombeiros, juntamente com a Prefeitura, se montou um trabalho específico para receber, né, a documentação, os planos de prevenção contra incêndio, toda a estruturação, se deu uma atenção especificamente, porque o foco principal pós a Boate Kiss foi as casas noturnas. Depois se começou um trabalho todo também de recadastramento, de bares e restaurantes, que a exigência, evidentemente, é um pouco mais flexível. Né? Mas eu não me esqueço, as casas noturnas, e depois teve um fato ocorrido no Preto Zé também, que um dos nossos sócios, que deu um incidente de fogo e prontamente houve evacuação das pessoas e as coisas aconteceram brilhantemente, positivamente, e as coisas aconteceram da melhor forma possível. A gente pode cravar que hoje Então, as casas na Cidade Baixa são seguras? Eu acredito, a gente cravar, né, daqui a pouco pode acontecer. Eu radicalizei um pouco aqui, mas enfim. Eu chegar e cravar hoje aqui e eu dizia apontar, mas é que a população precisa se sentir segura em relação a isso, né? Exatamente. Hoje são frequentadores, existem várias casas noturnas e eu tenho plena convicção e quero acreditar que sim, que essas que têm a liberação para o estabelecimento de casa noturna estejam recebendo adequadamente, com segurança, os seus frequentadores. E as fiscalizações têm acontecido por parte dos bombeiros? Tem aparecido para ver se está sendo cumprido? Com certeza, porque senão não estariam abertas. Isso é um ponto pacífico. Porque o rigor em 2013 foi total. Não se deixou reabrir jamais nenhuma casa que tivesse alvará de casa noturna. Então ali houve uma fiscalização, houve um trabalho conjunto de facilitar, de receber a documentação. Porque depois o Estado também se deu conta de que ele não tinha estrutura e braço para tudo isso. Tá? Ele fez um trabalho específico das casas noturnas, depois começou também toda a polêmica de prédios públicos e se provou que o Estado tinha o braço curto. Tá? Sim, né? Se provocou, inclusive, uma discussão muito grande sobre a estrutura para exigir aquelas... Exatamente. Que a própria fiscalização não tinha capacidade. A lei Adão Vilaverde, né? De que teve que se flexibilizar. Então houve todo, porque senão a atividade econômica de Porto Alegre ia sumir. Nós ia ter que reconstruir Porto Alegre novamente. Lembra-se bem disso, né? Teríamos que reconstruir. E o próprio braço dos corpos de bombeiros era curto. O Estado civil imagina no interior. Né? Mas mesmo assim, a gente pode dizer que houve um esforço para que as casas se tornassem mais seguras. Houve um esforço e resultado. E as casas noturnas na rua João Alfredo, onde tem a maior concentração, e hoje a casa noturna mais de maior notabilidade, que é o Bar Opinião, que hoje é uma casa noturna, que recebe shows internacionais, hoje eu afirmo e asseguro que os alvarás deles estão em dia, com certeza. O Gustavo citou aqui no início do programa uma preocupação de que era o que a gente pode dizer, a proliferação de casas. Chegasse a dizer que estava acontecendo de uma forma desmedida, né? Sem controle. Não, sem planejamento. Sem planejamento. Pois é, mas na esteira disso tudo também não pode entrar, se acontece nesse nível, essas casas também não podem estar vindo com deficiências de segurança? Olha, eu espero que não, mas o que eu tenho observado, como eu moro na Cidade Baixa, frequento muitos locais ali na Cidade Baixa, eu vejo todas as casas que eu frequento com sinalização, com extintor, saídas de emergência, porta-corta-fogo. Eu noto isso, que há um esforço. Eu noto isso, que há um esforço das casas de que isso funcione, e vejo até, tem umas que eu acompanho no Instagram e elas quando renovam os extintores, elas publicam foto que estão renovando os extintores, e eu acho bem legal isso, muitas casas fazem isso. E tu pode acompanhar pelas redes sociais se a casa está ok, não está. Acho bem legal. Hoje o cidadão é aberto, é público, né? O cidadão, se quiser lá, sim, casa noturna tal,
Tu pode Tu consultar. pode olhar lá se o extintor está vencido ou não. Não, tu pode consultar o alvará se está em dia, Também, não, exato. através do governo. Não, até porque as pessoas usam muito as redes sociais também. Não, Porque, olha, estive em tal lugar isso aí e do me senti acesso, assim, o acesso do alvará, isso aí está no portal, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, isso aí tu pode ter acesso. Exatamente. O cidadão, porque a gente não pode brincar com vidas humanas. Isso não se negocia, é inegociável a vida humana. Né? O que aconteceu na tragédia Boate Kiss e como a tragédia que aconteceu sexta-feira. São duas coisas que a gente, quando sai e vai a um restaurante, a uma boate, a gente acredita que o poder público está fazendo a parte dele. É a questão dos bombeiros e a questão da vigilância sanitária. Né? A gente acredita que eles estejam fazendo a parte deles. Eventualmente, a gente vai descobrir que não e a gente vai cobrar isso do poder público. Né? Eu espero não ter que descobrir que uma casa não tenha alvará, a licença dos bombeiros e não tenha passado por fiscalização da vigilância sanitária. Nossa, e jamais tenhamos esse tipo de notícia. Me permite citar o nome de outra casa também que foi pauta de matéria, que eu acho que não está mais funcionando em Porto Alegre, na Zona Norte, que era Santa Mônica. Ah, é verdade. Na época era uma das casas mais frequentadas e que obviamente virou alvo também da E foi pauta, repercussão positiva. Né? Dentro de um cenário de tragédia da Boate Kiss, se constatou pontos positivos. Mas também vale lembrar que houve fechamento muito também de casas que não estavam adequadas. Sim, exato. Houve fechamento. E a possibilidade, evidentemente, do empresário, do comerciante, buscar regularização. Que isso também houve na época e na verdade, hoje. Né? Hoje, a busca é incessante de tu ter a regularidade para tu receber o público. O que fica de lição é que, na verdade, as fiscalizações elas não podem ser feitas em momentos que acontecem tragédias, elas têm que ser permanentes, porque isso é prejudicial tanto para a sociedade, se essa fiscalização só acontece depois que acontece uma tragédia, quanto para a casa noturna, que fica fechada, porque aí fica um monte de processo de bares acumulados, porque como é que tu vai dar conta de vários lugares que tu não fiscalizou durante anos e tu passou a fiscalizar. Então, acho que a fiscalização ela deve ser contínua e permanente, e não somente quando acontecem essas tragédias. Agora, voltando então ao nosso, já que essa questão efeito Kiss parece que está, em princípio, não é o que nos preocupa tanto nesse momento, voltamos então àquela questão inicial, que é a questão da violência, da insegurança e, digamos, da desorganização dos serviços públicos que leva àquilo que a gente vê, ao acúmulo de lixo, essa indignação dos moradores com a sujeira que encontram de manhã na porta de suas casas. O comitê que tu referiste, que vai reunir todos esses entes do poder público e da comunidade. A gente já tem presenciado nos últimos anos, à medida que os problemas vão surgindo e que a Cidade Baixa vai se crescendo, né, como um ponto de atração das pessoas, discussões e discussões e discussões. Esse comitê, ele realmente tem o potencial de trazer soluções que sejam permanentes para que tanto moradores sejam contemplados, quanto os frequentadores, comerciantes e todo mundo que tem a sua vida econômica e pessoal ligada à vida da Cidade Baixa, especialmente à vida noturna? Isso vai depender de como os moradores vão encarar esse comitê, se vai haver realmente uma participação, e essa participação ela vai vir com o tempo, eu acho que ela vai ser crescente, na medida em que esse comitê for realmente considerado um espaço privilegiado de diálogo e que começar a dar resultados. Quando a gente começar a perceber que a vida no bairro, com o diálogo entre os atores, os diversos atores que existem ali, ela melhorou a partir do diálogo. E que o município, o Ministério Público, as entidades, os órgãos do Estado reconheçam esse comitê como um espaço privilegiado para o diálogo, ele tem muito potencial. Ele tem o potencial de construir uma realidade nova para o bairro e a gente servir inclusive como parâmetro para um relacionamento de outros bairros com o poder público. Porque o diálogo hoje, e nós temos exemplos disso, de moradores que conseguiram resolver seu problema com o barulho ou com uma obra, através do diálogo, é muito melhor do que tu recorrer muitas vezes ao poder público, ao Ministério Público, ao Judiciário. Nós queremos evitar. Hoje,
todas as demandas do bairro acabam desaguando no Ministério Público. Quase todas. Ou, muitas vezes, na Prefeitura. Mas a Prefeitura, nós temos uma dificuldade maior. O Ministério Público tem sido o espaço privilegiado do diálogo. Nós queremos trazer isso para o bairro. Nós queremos que o espaço de diálogo seja do bairro, seja dos moradores, dos comerciantes. E nós procurarmos soluções para os problemas. E aí nós contarmos com as autoridades para construir essa solução. Então, essa fala do Gustavo me lembra muito e me recorda quando a gente criou a associação. Ela surgiu em 2012 diante de um conflito do bairro. Se fez necessário os comerciantes se organizar. E lembro-me bem de nós irmos porta a porta de comerciante dizendo: antes dos problemas chegarem ao Estado, ao Ministério Público, à Prefeitura, o diálogo com a comunidade comerciante é fundamental. Porque se aquele comércio está importunando, está vazando som, os clientes saem, acabam importunando, gritando, cabe a nós comerciantes a orientação dos frequentadores de dizer: gente, venham à Cidade Baixa, frequentem a Cidade Baixa, mas saibam se comportar. Nós temos que mudar também, que a gente esqueceu talvez no longo do nosso debate, dizer que também nós precisamos mudar o comportamento das pessoas e a educação. São pautas fundamentais. Tá? É fundamental. Então, me lembro de nós irmos casa a casa orientando os comerciantes. Se tem um problema com o vizinho, resolva diretamente. É ali a solução. E isso acontece hoje na prática. Isso eu afirmo e digo. Muitos dos nossos comerciantes, inclusive da João Alfredo, conseguiram êxito em conversas com o próprio morador, em diálogo com o morador. Né? Então, essa é a solução. É a solução onde as pessoas entram em diálogo e a solução está nas pessoas. Não precisa, às vezes, do Estado, né? Recorrer ao Estado para ter que dirimir. Essa tem que ser a última alternativa. Quando esgotou o diálogo, o que acontece hoje é que nós não temos um espaço de diálogo. Nós temos, assim, a Câmara de Vereadores oferece um dia lá para a gente se reunir, para fazer uma audiência pública. O Ministério Público, outro dia, tem uma reunião. Né? Então, nós queremos sendo ações isoladas que não se conectam, que não geram um resultado conjunto. Um espaço que a gente possa se reunir quinzenalmente, semanalmente, mensalmente, e que a gente ali paute quais foram os problemas da semana ou daquele mês, quais são as soluções que a gente pode apresentar, como é que nós vamos dialogar com o Ministério Público, o que vai precisar da Prefeitura, o que a gente pode contar com os nossos parceiros do comércio, né? O que nós podemos contar com outros atores que estão lá no bairro e que podem ser, a URGS é ali do lado, a Faculdade de Arquitetura já fez vários estudos sobre o nosso bairro, estava lá, inclusive, no Ministério Público. Estudantes da URGS, e não sei se era do curso de Arquitetura, fizeram um projeto de recolhimento de lixos jovens. Eu me lembro a imprensa noticiou, publicou das pessoas, os jovens recolhendo. Olha, isso foi uma iniciativa maravilhosa. Nós precisamos, inclusive, de espaços para ouvir esses atores. Exatamente. Nós queremos ouvir a Faculdade de Arquitetura da URGS sobre o que ela já estudou sobre o bairro. Exatamente. O que ela tem de alternativas para o bairro. Nós queremos ouvir e dialogar com os moradores, chamar. E o comitê vai ser o espaço para agregar. Esse espaço privilegiado para dialogar e construir soluções dialogadas e, só em último caso, levar para o Ministério Público e para o Judiciário. E vocês percebem boa vontade dos demais envolvidos em participar do comitê, da Prefeitura, das forças de segurança, enfim, dos demais? Ou é uma costura que ainda depende de contatos que tem que ser melhor trabalhados? Estão à disposição. Eles nunca tiveram a margem, sempre receberam, sempre tiveram atuando. Né? Isso não podemos negar, não se pode negar, mas nós temos que aprimorar, nós temos que avançar, nós temos que ser mais ostensivo, a dinâmica agora é outra. E faço aquele apelo que eu disse, os jovens precisam vir participar conosco, são os frequentadores.
e faço um apelo aos jovens, se organizem, venham, serão bem-vindos. Isso é fundamental, porque a Cidade Baixa, gente, é um bairro maravilhoso, é um bairro democrático, é um bairro que acolhe todas as classes, todas as tribos, todos os gêneros, todas as tribos, todas as opções sexuais. Isso nós não vamos e não vai acabar. Exatamente. Não vai acabar. A marginalidade vai perder a guerra para nós. Isso aí vai ficar claro. Exatamente. Não adianta, porque quem vai ganhar somos nós. As pessoas de bem, a comunidade de Porto Alegre vai vencer essa luta. Nós estamos do mesmo lado, moradores, Exatamente. frequentadores e comerciantes. Então tá, que essas palavras realmente repercutam, que elas frutifiquem e a gente realmente tenha a Cidade Baixa que a gente sempre quis ter, que já tivemos em outros tempos e que volte a ser tudo aquilo que ela merece ser e que os porto-alegrenses merecem mesmo. Agradeço muito a participação de vocês dois, né? Com certeza trouxeram informações fundamentais, inclusive essa informação do comitê é uma notícia realmente muito boa, que todos nós torcemos para que ela de fato se concretize e leve aos caminhos que a gente tentou apontar aqui à noite. Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela sua participação, telespectador, internauta, e esteja conosco aqui amanhã, novamente às 10h30 da noite, ao vivo, na RDC TV, para mais um programa Cruzando as Conversas. Boa noite e até amanhã.